Gente, eu comecei a ler essa história aqui e depois eu parei. Eu falei, não, eu preciso ler ela na frente da câmera, porque eu tô sentindo que essa história vai ser uma bomba do início ao fim. Olha o título dela. Será que ser boa demais nos torna burra? Eu já te adianto que eu acho que esse título não combina aqui, tá? Enfim, hoje eu gostaria de pedir sua opinião e dos seus seguidores sobre a minha história e sobre o que eu devo fazer. Eu conheci o meu marido em 2019, quando eu morava com uma tia, e ele foi fazer instalação elétrica na casa dela. Na verdade, eu conhecia ele só de vista. Então nós trocamos contato e começamos a conversar. Na época eu estava saindo com um cara que vivia me enrolando. Então eu dispensei e continuei conhecendo melhor. O rapaz que conheci depois. Ele sempre me chamava para ir na casa dele, mas eu ficava com receio. Fui na casa dele várias vezes, mas não tivemos nada demais. Apenas assistíamos filmes e comíamos lanche. Depois de um mês, nós tivemos a nossa primeira vez. E foi maravilhoso pela primeira vez dormir abraçada com alguém. Eu comecei a me apaixonar por ele, mas eu tinha receio. Ele tinha muitas amigas. E certo dia, eu conversando com uma colega de trabalho dele, descobri que ele estava ficando com uma das amigas. Então nós dois ficamos todos frente a frente e ele negou. Falou que nunca ficou nem comigo e nem com ela. Eu li só até esse ponto. O cara negou que ficou com as duas, enfim. Então, depois disso, me afastei do grupinho. Mas poucos dias depois, ele voltou a me procurar. Tinha parado de sair com a tal amiga. Então, voltamos a conversar. Aí percebi que ele estava passando por problemas financeiros. E mesmo ganhando pouco, eu sempre que podia o ajudava. Começamos a dormir juntos todo fim de semana. Quando me dei conta, eu já estava lavando, cozinhando e limpando a casa dele. Pouco tempo depois, a minha tia teve que ir embora de cidade. Arrumou um emprego fora. Infelizmente, meu trabalho não dava para manter a casa, pois nós morávamos de aluguel. Então falei para ele que eu ia morar com os meus pais, até que ele me chamou para morar com ele. Então eu fui. Tudo isso tinha passado apenas 4 meses. Então percebi que ele não queria que ninguém soubesse que a gente morava juntos, mas falou para os pais dele que estava namorando. Depois percebi que ele estava conversando com uma mulher. Descobri quem era e falei com ela. Ela me contou que ele havia falado que eu era a empregada. Mas perdoei. Então percebi que ele era muito próximo de uma das amigas e ela era casada. Ele vivia na casa dela, viajavam juntos, inclusive ele e o marido dela eram amigos. Eu achava que tinha algo de errado nessa amizade e descobri que ele estava me traindo com ela. Chamei os dois, conversei e escondi esse segredo para que não acontecesse nenhum escândalo e de novo perdoei. Eu sou bi e tinha curiosidade, então tive a ideia de chamar essa mulher para fazermos um trisal. Olha que legal. O cara trai ela com uma mulher e sabe que ele ganha? Um trisal. Enfim. Por coincidência, ela também era bi e também tinha essa curiosidade, então fizemos uma vez. Quando percebemos, estávamos todo final de semana fazendo isso. Mas o marido dela parou de viajar, então não deu mais. Só que eu não gostava da amizade dos dois. Eu me sentia muito mal com isso, e foi assim por mais 2 anos, até que eu coloquei um basta. Depois eu acabei descobrindo que eu estava grávida. Então tudo parecia normal, tudo feliz. Minha família ama muito ele, nosso menino nasceu saudável e tudo feliz. Inclusive na minha gestação eu deixei ele ficar com outra, pois fiquei com pena, pois não estava conseguindo ter relações. Eu até me perdi aqui na história, gente, depois de ler um negócio desse. Me achei. Depois que estava tudo bem, peguei mensagem dele com uma amiga minha e de novo perdoei. Tive depressão pós-parto, mas tudo isso passou. Foi só uma fase. Depois nos mudamos de casa e a nossa situação financeira começou a melhorar, pois eu comecei a trabalhar fazendo bolos e doces. E sempre ajudo no que posso, mas como tínhamos muitas dívidas, nós priorizamos isso. Então ele ficou um pouco mais afastado de mim. E comecei a bater papo com um cara na internet, mas não passei disso. Ele perdoou e continuamos nosso relacionamento. Ele sempre soube da minha vida, nunca escondi nada dele. Eu sempre fui uma boa mãe, boa dona de casa, tínhamos lá nossos desentendimentos, mas nada demais. Então estamos vivendo em um momento muito feliz, conquistando tudo aos poucos, mesmo que a gente não ganhe muito. Dividimos as contas de casa, ele sonha em comprar um carro e sempre que pode passa na minha cara que a culpa é minha e que o meu lado ele não prospera. Como se eu fosse um atraso na vida dele. Mais ou menos 5 meses, meu ex-namorado me procurou, pois disse que tinha inveja do meu marido, porque além de linda, eu era uma boa esposa e uma boa mãe. Erro meu foi de ter respondido ele e ter ficado conversando. Ele falou que me amava e que havia me deixado porque eu era muito moleca. Mas vamos para o que aconteceu que está me deixando muito mal. Agora que está te deixando... Depois de tudo isso, só agora que tem alguma coisa te deixando mal. Enfim, meu marido e eu já havíamos feito trisal com a amiga dele, mas depois de muito tempo ele voltou a me pedir essas coisas. E eu sempre dizendo não. Até que ele começou dizendo que tinha
Até que ele começou dizendo que tinha vontade que eu saísse com outro homem, mas eu não sabia se isso realmente era o que ele queria ou se ele só falava da boca pra fora. Pois eu não tenho vontade nem coragem de ter relação com alguém que eu não tenha sentimentos. Mas tu não teve relação com a menina lá? Tinha sentimentos por ela? Como é que agora já não consegue mais? Tô entendendo isso aqui não. Pois bem, esses dias o meu ex me procurou de novo, queria conversar comigo. Segundo ele, queria muito conversar. Então eu falei para o meu esposo que estava indo fazer entrega e me encontrei com ele mesmo a rua estava vazia, nenhum conhecido nos viu. Então ele implorou para que eu voltasse com ele, que me amava, mas depois de insistir bem muito, eu falei para ele que não e que não me procurasse mais. Já se passaram 3 meses e ele realmente não me procurou, mas realmente eu espero que não me procure mesmo. O problema é que eu não consigo esconder nada do meu marido e acabei contando para ele que viu meu ex e que tudo que aconteceu. Mas eu juro que não houve nem sequer um abraço. Realmente foi só para que ele me deixasse em paz. E depois desse dia, o meu marido começou a me tratar mal. No começo ele nem conseguia ter relação comigo e ficou falando para eu ir embora, senão ele ia. E que estamos separados, então ele começou a dormir no outro quarto. E isso já fazem 3 meses que ele está frio comigo, me tratando mal, muitas vezes até me humilhando e passando na minha cara que não conseguimos conquistar nada por minha causa, que era para eu sumir da vida dele. Começou a sair, coisa que não fazia, sempre que está de folga, arruma um lugar para ir e me leva na frente de todo mundo, ele me trata bem, age como se não tivesse nada. Muitas das vezes me humilhei, pedi perdão, mas acho que isso que eu fiz não chega nem aos pés do que ele já fez comigo. E mesmo assim eu perdoei. Queria saber sobre a opinião de vocês. Eu sou a pior pessoa do mundo só por isso? Sei que errei muito em não ter contado, mas depois fui sincera com ele. Já não aguento mais ser rejeitada. Ele não me olha, não me toca, não conversa comigo, mas estou aqui lavando, cozinhando e limpando a casa todo dia. Eu comecei a me aproximar mais de Deus e não quero mais essa bagunça para minha vida. Mas eu amo muito ele e não queria que acabasse assim por uma bobagem. De verdade, perdoei várias falhas dele. Nunca pensei que ele fosse fazer isso, sendo que vive me falando que queria me ver com outro. E eu nem fiz nada. Juro que realmente foi só uma conversa. Mas eu nem sei se vou embora ou se fico aguentando tanta frieza. Faz uns dias que eu fiquei fria também e percebi que ele começou a mudar, a se aproximar mais de mim. Depois de tudo isso, será que vale a pena tentar? Agora com a presença de Deus na nossa vida? Será que chamo pra conversar ele? Será que chamo pra conversar? Ele ri de mim e passa isso na minha cara, mas os erros dele, ele se irrita se eu comentar sobre. Eu estava chorando todos os dias, mas comecei a orar e meu coração se acalmou. Devo esperar ou vou embora? Eu me irritei lendo essa história, tá? Me estressou um pouquinho. É aquela coisa. O homem, ele vai errar 300 mil vezes e a mulher vai perdoar 300 mil vezes. Mas se a mulher errar uma vez, o cara nunca mais perdoa ela. E nem foi tanto erro assim da sua parte. Mas assim, amiga, que relacionamento louco é esse? Que porra é essa? Gente, eu tô sem palavras pra essa história. Tipo, foi cagada atrás de cagada. Eu só vou te falar uma coisa, amiga. Esse relacionamento de vocês não vai mais dar certo. Vocês estragaram, e foi os dois que estragaram esse relacionamento. Se você me permite dar um conselho, termina. Como você mesmo falou, você começou a se aproximar de Deus, não quer mais essa bagunça pra sua vida. Então, a primeira bagunça que você tem que tirar da sua vida é o seu marido, tá? Sério, separa, vai viver a sua vida, vai botar as coisas no lugar, o pensamento no lugar, porque realmente tá tudo muito bagunçado aqui. Gente, eu tô sem palavras.